Essa questão do INSS escancara um problema muito mais grave no Brasil, que é a questão da corrupção endêmica que a gente vive na nossa sociedade. Então, não é apenas o Congresso que corrompe, são também as instituições políticas que corrompem, as instituições que cuidam dos cidadãos estão na corrupção. Então, é um problema triste e muito feio, né? Eu acredito que o que a gente está vendo atualmente, que o que já foi publicado com relação ao escândalo do INSS é apenas a ponta do iceberg, vai vir muito mais sujeira por aí, a gente não sabe ainda totalmente, plenamente quem são os nomes envolvidos, especula-se que esse desvio tenha sido feito para financiar campanhas e financiar políticos. Então, minha gente, esperem porque o pior ainda está por vir. Mas, como você bem me perguntou sobre a questão de respingar no governo, Bia, eu acho que sim, eu acho que agora o governo tem que ter muita preocupação e priorizar muito a resolução desse problema, que, convenhamos, vai ser muito difícil. A gente viu a questão do ressarcimento aos que sofreram, né, o roubo, e como está sendo complicado, né, até hoje, nesse sentido, as primeiras pessoas que deveriam já ter recebido esse ressarcimento não receberam, então está havendo um problema de logística muito grande, o que já era de se esperar. Então, o que se especula também é de onde o governo vai tirar esse dinheiro para conseguir ressarcir a todos, porque o valor é 6 bilhões, estima-se, né? Ainda não se sabe o total, mas é um valor bastante considerável num governo que está vivendo um problema de confiança fiscal, que não consegue ali entrar em paz com os mercados financeiros e potenciais financiadores para uma campanha para 2026, e um governo que está diante de um dos seus piores índices de aprovação. Lula é um político experiente e respeitado na esquerda, o principal nome da esquerda, mas está aí vivendo o seu pior momento, com mais de 58% de reprovação do seu governo. Então, vai ser complicado mesmo, Bia. Eu acho que vai respingar bastante se eles não souberem fazer da maneira correta. E tem um problema a longo prazo, né, Felipe, que é o seguinte: é um rombo que a gente ainda precisa, como sociedade, o governo federal entender como ele vai ser pago, como que ele vai ser restituído. E a gente tem, historicamente, um rombo no INSS se formando, porque a população está envelhecendo, inclusive aqui no Brasil, tem expectativas aí que nos próximos 70 anos esse rombo aí aumente cada vez mais. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? É uma bola de neve. Sem dúvida, uma bola de neve. E assim, se eu não sei se no meu momento de me aposentar, o INSS vai conseguir arcar com os custos em relação a mim, imagina as minhas filhas, né? Então, é uma preocupação que está na ordem do dia para todos nós, sem dúvida. E quanto mais nós formos desfalcando caixa através desses mecanismos sórdidos, e talvez esse seja o termo, pior vai ficar a situação. Nós já temos problema fiscal de todas as ordens. O governo não para de imprimir dinheiro, de estourar o teto de gastos, de gastar muito além do possível e do imaginável, e, em paralelo, ainda tem todos esses desfalques que são feitos, além de tudo, contra, talvez, aqueles que são os mais vulneráveis que nós temos, que muitas vezes são, além de pobres, já idosos. Então, não conseguem nem se colocar no mercado de trabalho com mínima facilidade, quiçá com máxima facilidade. Então, assim, talvez o crime, até, Luciana, pegando um gancho do que você falou, a gente, de crime hediondo, talvez a gente devesse denominar até como um crime de traição aqui, uma traição institucional, tendo em vista que foi praticada por quem estava dentro da instituição ainda, sabe assim? E aí o crime de traição pelo Código Penal Militar, ele prevê até pena de morte. A gente pode discutir aqui, né, a recepção ou não desse dispositivo pela Constituição Federal de 88, vamos concluir provavelmente que não houve recepção na parte da pena de morte, mas é considerada a traição à pátria um crime gravíssimo. Então, o crime à traição institucional, né, como nós colocamos aqui agora, também pode ser considerado um crime hediondo, logo gravíssimo, e aí uma CPI, nesse caso, pode servir para isso, para gerar penas mais graves. Tudo bem, apenas uma pena mais grave não significa que nós não tenhamos mais o crime sendo cometido? Não significa. Mas, pelo menos, aqueles que cometeram crime vão pagar por seus pecados da forma devida, ainda que, nesse caso, não, né? Porque a lei penal mais grave não vai retroagir para prejuízo do réu. Agora, os próximos, se não pensarem duas vezes antes de praticar esse tipo de atos, vão sofrer as duras penas da lei ainda mais grave, né? André, você pode falar ainda melhor sobre isso, né? Qual que é a relação nesse sentido com segurança pública, com crimes? Olha, aí chegou na minha área, né? Então,
Vamos fazer primeiro só um link. Nós estávamos falando de uma CPI das bets, que ela trata ali do aspecto privado, empresas, falta de regulamentação, e agora nós estamos numa CPI dentro de uma seara pública. Então, as duas CPIs, elas se conversam nesse sentido, e o que liga tudo isso são as fraudes, a tecnologia. A sociedade mudou, os criminosos mudaram, e a gente precisa preparar as instituições públicas para esse novo desafio. E aí a gente entra com o desafio da segurança pública. Nós vemos medidas sendo pouco adotadas em razão de todas as discussões sobre segurança pública, de exploração da violência e de não tratamento dessas condutas que são extremamente lesivas para a população e que são deixadas de lado. Eu vou dar um exemplo. O crime de estelionato no Brasil, recentemente, sofreu uma alteração que, ao meu sentir, foi extremamente prejudicial. Ele deixou de ser um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a polícia, o Estado tem que investigar, para ser um crime em que depende da pessoa ir lá e dizer que quer investigar esse crime. Então, assim, a gente já começou a ter aí grandes problemas. Esse tipo de conduta aumentou de 2018 até 2023. Nós tivemos um crescimento de 360% dos crimes de estelionato. E, na contramão, a legislação foi alterada para abrandar as medidas contrárias a essas condutas. Então, de um lado, a gente tem, de fato, deficiência de fiscalização. Nós temos a deficiência na legislação e não vemos qualquer movimento do Congresso Nacional no sentido de endurecer essas penas, principalmente em relação ao crime de estelionato, as fraudes praticadas contra o INSS, contra os nossos aposentados. Não vemos esse movimento. Vemos uma exploração do Congresso Nacional na seara de segurança pública em relação à violência, mas esse tipo de conduta, repito, é extremamente danoso para a população. Uma vítima hoje, ela não é mais aquela vítima do crime de rua, né? O bandido, ele não sai mais às ruas com a arma na mão para roubar a população. Ele monta uma central de golpes e tira milhões aí da população, né? De maneira muito mais tranquila, sem correr risco e tendo um ganho aí com a escalabilidade aí gigante. Então, a gente precisa ter um olhar para isso.